Começando mais uma EBD Online, a sua verdadeira escola bíblica dominical. Ela é dominical porque o nosso conteúdo estreia todo domingo ao meio-dia, embora depois de estrear, esse conteúdo fica disponível para você ver o dia e o horário que você quiser. E ela é bíblica de fato, né? Porque você sabe que a EBD quase não existe mais na maioria das igrejas, e quando existe, também usa esse espaço para falar de assuntos que não tem nada a ver mais, né? Mas aqui o nosso objetivo é estudar exatamente a Bíblia. E é o que nós temos feito, né? Na primeira semana, nós tivemos uma aula de introdução à Bíblia, mostrando para você algumas curiosidades, alguns elementos, o material usado, o idioma em que ela foi escrita, e várias outras informações a respeito disso, informações introdutórias, né, que você pode assistir caso não tenha visto ainda. Semana passada nós começamos os livros da Bíblia e falamos sobre o Gênesis. E hoje nós vamos falar sobre o Êxodo, claro, né, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro do Antigo Testamento, que é um livro muito importante para a fé judaica, mas também é um livro bastante importante para a fé cristã. Acabou se tornando um livro muito importante para a fé cristã pelo conteúdo que é trazido ao seu leitor pelo livro do Êxodo. O Êxodo, você sabe bem, ele faz parte do Pentateuco ou da Torá, o livro da lei, né? Que é a junção dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tradicionalmente, esse é um dos 5 livros atribuídos a Moisés, mas hoje nós já sabemos que a autoria ela não foi dada por Moisés, que isso era uma atribuição da cultura, da religiosidade do povo de Israel, que eu expliquei esse processo no vídeo anterior, quando falávamos sobre o Gênesis. Se você perdeu, depois clica lá, vai assistir, que vale a pena você ter esse conhecimento aí na sua formação. Antes de eu falar propriamente sobre o livro de Gênesis, eu preciso perguntar a você se você quer receber o nosso material no seu e-mail. O esboço de cada uma das nossas aulas, semana após semana. E, além disso, ter acesso a um vídeo exclusivo todo mês com dicas de leituras na área de teologia bíblica. Se você quiser receber esse material, é só você se tornar membro aqui do canal e escolher o pacote Café Colonial EBD Online. Você vai pagar só R$ 14,99 por mês. É muito barato, 50 centavos por dia, e você vai ter acesso a esse material. Só não se esqueça de uma coisa: para eu mandar o material para o seu e-mail, você precisa me enviar um e-mail para esse endereço que está aparecendo aqui embaixo, que aí eu respondo enviando o nosso esboço. Fazendo isso só da primeira vez, eu já terei o seu endereço de e-mail para enviar das outras vezes. Você passa a receber esse material a partir do momento que se torna membro do canal, né? Não é retroativo, mas se tornando membro hoje, você já recebe a aula de Êxodo, daí por diante, enquanto você permanecer como membro do canal. E, é claro, você ajuda esse canal na manutenção do seu trabalho e também na expansão do seu trabalho. Bom, o livro do Êxodo recebe esse nome, você já pode imaginar que Êxodo não é uma palavra hebraica, Êxodo é uma palavra de origem grega. Quando é que esses nomes foram utilizados, foram usados pela primeira vez? Na tradução da Bíblia hebraica para o grego, a chamada Septuaginta, porque no hebraico o nome dos livros é a primeira palavra ou as primeiras palavras que aparecem no texto. E depois, na Septuaginta, esses livros ganharam outros nomes de acordo com a linguagem e com a cultura grega
que nos faz ter uma ideia do que fala esses livros. Por exemplo, Êxodo no grego significa saída. E aí você já sabe que Êxodo é o livro que fala, que tem como assunto central a saída de alguém de algum lugar, né? De alguém, no caso do povo de Israel, do lugar que eles saíram era o Egito em direção à Palestina, que foi a terra onde eles se estabeleceram e a terra onde deram origem à nação de Israel. Como eu disse na introdução dessa aula, o Êxodo é um livro fundamental para a fé judaica. Na verdade, é um texto fundante da fé judaica. É um texto em que apresenta Deus como alguém que se compadece do sofrimento do seu povo, que não é indiferente a esse sofrimento e que está junto desse povo para livrá-lo. É um livro que apresenta uma parceria entre Deus e o seu povo. Deus conduz esse povo, se obedecer a esse Deus, terá a sua direção, terá o seu fortalecimento e a sua liderança diante das batalhas que ele precisa enfrentar. Esse livro também acabou se tornando bastante importante para a fé cristã, lembrando que o que a comunidade cristã primitiva entendia como escritura eram os textos da Bíblia hebraica, né? E o texto do Êxodo é muito interessante porque a sua proposta principal não é com a historicidade dos fatos, tá bom? Isso é importante deixar claro, porque não há registros fora do texto bíblico de que o Êxodo teria acontecido da maneira como ele é dito lá na Bíblia. Portanto, o livro do Êxodo é um livro teológico, não é um livro historiográfico. Ele não tem compromisso com datas, com quantidade, com fatos em si. Ele tem compromisso com uma teologia. Ele foi escrito num outro momento, não foi escrito imediatamente ao período que ele relata, foi escrito pelo menos 3, 4 séculos depois, e quando foi escrito é o autor, ou os autores, o que é mais provável, olhando para o passado e redigindo um texto que vai ser fundamental para a fé do povo judeu, que vai mostrar como esse povo sofreu, foi cativo, o que acontece quando o povo desobedece a Deus, a liderança de Deus, a sua condução diante do povo, seu cuidado nos momentos mais difíceis, nos momentos mais diversos da história da caminhada dessa nação, como Deus conduz, como Deus supre as necessidades, como Deus liberta o seu povo diante das aflições e diante das angústias que o povo padece. Por exemplo, nós não temos como afirmar a quantidade que o livro do Êxodo dá a entender. Isso é uma figura de linguagem. O autor quer mostrar a grandeza de um povo que saiu e mesmo assim Deus o preservou. Estima-se aproximadamente, a gente falaria aí em torno de 600 mil, 1 milhão de pessoas saindo do Egito, e você não acha que 1 milhão de pessoas ou mais saindo de um lugar, de um país que tinha na época aproximadamente 3 milhões e meio de habitantes, isso vai quebrar o país, isso é quase que impossível de acontecer, né? É impossível uma colônia de estrangeiros chegar a essa proporção de 25% da população de um país. E mais, essa gente toda no deserto não deixaria um impacto ambiental e a arqueologia não encontraria esses vestígios? Pois é, a arqueologia não encontra nada no trajeto que Êxodo relata que justifique a presença durante tanto tempo de tanta gente naquele lugar. É bem provável que o êxodo tenha acontecido, mas em quantidade bem menor de pessoas, que depois se junta a outros que já moram na terra da Palestina e começa ali um movimento que vai acontecendo. E tem alguns livros que falam sobre isso. Se você quiser referências a respeito, no vídeo exclusivo para os membros eu vou falar a respeito disso.
Outra coisa também, 40 anos de travessia do Egito para a terra da Palestina é uma quantidade bastante exagerada, né? Mesmo indo a pé, a distância não justifica tanto tempo assim. Agora, o autor tem um objetivo com essa data, com esse número e com o que ele está narrando. 40 é um número simbólico para a fé judaica. 40 representa um símbolo importante para essa data, para esse povo, para essa fé. E o que o autor quer dizer é que, desobedecendo a Deus, as coisas não acontecem, as coisas não evoluem, não se desenvolvem, que o caminho da desobediência sempre afasta o povo de Deus do seu propósito, da sua direção, daquilo que ele tem para a vida daqueles que o obedecem, né? Outra coisa importante, é um texto fundante para Israel, porque mostra a experiência desse povo com um Deus libertador. A Páscoa, que é fundada no livro do Êxodo, será um elemento da fé judaica muito importante, uma das principais festas do povo judeu, e depois vai ter até inspirações na releitura que os cristãos fazem do acontecimento da ceia, no acontecimento de fazer memória, né? De se lembrar os períodos difíceis, os períodos problemáticos e o quanto Deus esteve presente, livrou e deu uma nova esperança, uma nova perspectiva, uma nova jornada para esse povo que crê no seu nome. O Êxodo é considerado o evangelho do Antigo Testamento, né? Porque o evangelho é a apresentação das boas novas de salvação, das boas novas de libertação de um povo que está distante de Deus e que acredita na mensagem salvífica de Deus e, portanto, tem um encontro com o seu amor, com a sua libertação, com a salvação que esse Deus proporciona. O que tem tudo a ver com o êxodo para a fé judaica, né? Um povo que estava distante de Deus, estava pecando e desobedecendo a Deus, se encontra com a sua mensagem, com o seu cuidado, e ao obedecer, ao dar ouvidos a essa revelação de Deus, esse povo encontra a libertação, encontra a salvação, encontra a acolhida em Deus. O Êxodo marca o nascimento de Israel como povo. Quando ele é escrito, o povo já está formado, aliás, mas esse texto ele é escrito para dar subsídios de fazer parte da religiosidade, da identidade nacional de Israel, o processo do cuidado de Deus que faz esse povo se tornar uma nação e o relacionamento de Deus para com esse povo. Como eu até comentei no livro do Gênesis, os livros não são escritos de uma única vez, os livros são escritos num processo longo e complexo, e o livro do Êxodo que nós temos à nossa disposição na Bíblia Sagrada para chegar a ser esse texto de 40 capítulos, ele é um processo redacional longo, complexo, que foi finalizado provavelmente por volta do século VIII a.C., ou seja, 3 séculos, 4 séculos após o momento que ele teoricamente relataria. Lembrando que a sua preocupação maior não é com o fato histórico, mas com o elemento teológico, com o elemento da fé. O Deus do Êxodo é apresentado como um Deus que livra o oprimido da sua opressão, que está do lado do oprimido e não do opressor. Talvez seja por isso que a maioria das lideranças quer fazer você entender o Êxodo de uma maneira muito espiritualizada, muito distante da sua realidade, porque o Deus apresentado no Êxodo é um Deus que está do lado do oprimido e que compra sua briga diante do opressor, que não se agrada da opressão, que está lá com o seu povo para livrá-lo da opressão, da miséria, da exploração diante de quem produz essas coisas, né?
A figura central do livro do Êxodo é Moisés, o grande libertador do povo de Israel, e ele vai ser uma figura fundante praticamente nessa fé judaica, vai ser uma figura inspiradora para o cristianismo também. Ele representa a lei, é por isso que lá na Transfiguração aparece Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas dando o aval, assinando embaixo da trajetória e do ministério de Jesus. E toda a narrativa do Êxodo gira em torno desse personagem que é Moisés, né? E a importância que Moisés terá para o povo de Israel a partir de então. Você sabe, você tem uma ideia dessa importância mosaica, não só para os judeus, mas também para o cristianismo. O livro do Êxodo basicamente se divide em 3 partes. Você sabe, já deve ter visto, né? Se você ainda não leu o livro do Êxodo, você está atrasado, tem que correr atrás desse prejuízo aí. E o livro do Êxodo é um livro grande, é um livro que tem 40 capítulos, 10 capítulos a menos do que o livro anterior, o livro do Gênesis, mas certamente com 40 capítulos ele está entre os maiores livros de toda a Bíblia. Outro detalhe também, é só uma curiosidade, é no livro do Êxodo que nós encontramos o menor versículo da Bíblia, que é Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás, que eu já disse na introdução, tem uma letra a menos do que Jesus chorou, que é o segundo versículo menor de toda a Bíblia. Bom, a subdivisão do Êxodo é a seguinte: a primeira parte é a saída do Egito. Você vai voltar um pouquinho aí na sua leitura, vai voltar no vídeo anterior, vai se lembrar que a última parte do livro do Gênesis, do capítulo 37 até o 50, é centrado na história de José, como ele vai parar no Egito, depois se revela aos irmãos e ao pai, todo o povo de Israel e o próprio Israel vão para o Egito, né? O tempo passa, aquelas gerações vão indo embora e o povo se encontra numa situação de opressão, de perseguição, e agora o povo parte para a sua jornada de saída do Egito. O capítulo 1 até o capítulo 15 do livro do Êxodo vai relatar todo o processo que culmina na saída do Egito. O nascimento de Moisés, ele indo lá na manjedoura, pelo rio afora, né, no cesto lá pelo rio afora, achado, é cuidado por uma egípcia, tem um encontro dele defendendo um israelita que está sendo oprimido, o seu encontro com a sarça ardente lá no monte, a direção de Deus para ele, a volta ao Egito, os conflitos com o faraó, as pragas do Egito, porque faraó não quer deixar o povo ir tranquilamente embora, e ele endurece o seu coração várias vezes, e aí as pragas é uma maneira do livro mostrar como Deus trata com esse opressor, como ele vai ferindo todas as suas resistências com o propósito de fazê-lo, se não por bem, mas na marra, fazer com que ele liberte aquele povo e o povo possa sair de lá e ir diante da sua peregrinação. Ali nós já temos a instituição da Páscoa no capítulo 12, que é um ponto fundamental para a fé judaica, a saída de lá e a perseguição que eles sofrem enquanto saem, e aquele episódio da abertura do mar e o livramento para com o povo de Israel e o povo do Egito que vai perecendo, o exército lá que vai perecendo quando o mar vai voltando ao normal. O Mar Vermelho é uma má tradução, na verdade é Mar de Juncos, né? Isso vem lá até do inglês. No inglês nós temos uma compreensão melhor, né? Red e reed. Red com um E é vermelho, reed com 2 S é juncos. Então há uma diferença no inglês, pelo menos sutil, de Mar Vermelho, Red Sea, e Mar de Juncos, Reed Sea.
e provavelmente onde eles atravessam seria ali naquele braço que separa o Egito da península do Sinai, e aí chegam ao Sinai e prosseguem na sua jornada. Essa primeira parte ela é encerrada com o Cântico de Moisés no capítulo 15. Depois vem a segunda parte, que é o povo no deserto, né? O povo caminhando pelo deserto do Sinai, que é o deserto que separa o Egito da Palestina, a península do Sinai, que já pertenceu a Israel em alguns momentos da história, na maior parte do tempo pertenceu ao Egito, continua hoje pertencendo ao Egito, e é nessa região que é dito que o povo atravessa nessa peregrinação no deserto. Capítulo 16, 17 e 18 do livro do Êxodo, mostrando o maná caindo do céu para alimentar esse povo, as codornizes que são usadas como alimentação, a coluna de fogo que guia no frio da noite, a sombra que refresca no calor do dia, o encontro de Moisés com Jetro, ou seja, o propósito é mostrar que mesmo no deserto, mesmo num lugar de sofrimento, de solidão, Deus continua cuidando e não desampara o seu povo. E a terceira e última parte do livro do Sinai é a sua permanência lá no deserto do Sinai, capítulo 19 até o 40, você encontra lá o Moisés subindo no monte, recebendo as tábuas com os 10 mandamentos, né, no Êxodo capítulo 20. É muito interessante os 10 mandamentos, você tem lá os 4 primeiros falando da relação do povo para com Deus, os outros 6 mandamentos falando da relação do povo para com o próprio povo, né? A relação horizontal entre a relação interpessoal. Isso é bastante interessante, devemos perceber e notar isso, que não é apenas um detalhe. As várias leis que vão surgindo a partir daí, principalmente as leis que protegem o mais fraco, o necessitado, que vão organizar o povo para que o povo seja sensível à causa de quem sofre, para que o povo não seja opressor e se lembre de tudo que ele passou para não cometer algo parecido. Tem também a direção para a construção do tabernáculo, capítulo 25 até o 31, tabernáculo que era o templo móvel e todo o simbolismo que cada parte terá, onde esse povo fará a sua oferenda, o seu culto, e onde Deus se manifestará cerimonialmente lá no tabernáculo, que mais à frente será substituído pelo templo fixo em Jerusalém. A problemática com o bezerro de ouro lá, né, no topo, no pé do monte. As segundas tábuas da lei, que a primeira é quebrada, lá no capítulo 34. Enfim, todo o processo que vai acompanhar esse povo na sua trajetória por aquele deserto, até chegar lá na terra de Canaã, e a conquista dessa terra só será relatada lá no livro de Josué, e é claro que daqui a algumas poucas semanas nós estaremos chegando lá também. Bom, essa foi uma apresentação do livro do Êxodo, o Êxodo que é citado no Novo Testamento, o Êxodo que é um livro importante para a fé judaica e cristã pelos motivos que eu já falei. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo. No domingo que vem nos encontraremos para estudar o Levítico, e se você ainda não é membro do canal, está perdendo a chance de receber esse material, o esboço das aulas por e-mail, e também de ter acesso ao vídeo mensal com dicas imperdíveis de teologia bíblica. Pessoal, excelente restante de domingo, boa semana, um grande abraço a todos e todas, e em breve a gente se vê por aqui, porque nesse canal tem conteúdos todos os dias, de domingo a domingo, e você não perde nada em nos acompanhar. Pelo contrário, vai acrescentar e muito. Tchau, até a próxima.